Ceará, praticamente não tem nenhum médio município que não tenha ou um CENTEC, né, que é uma ação do governo estadual, ou um Cefet, né, que está sendo planejado, ou uma universidade, seja federal ou estadual. Isso tem que ser entendido dentro do contexto do Dragão Digital que eu falei há pouco. Ei, Mauro, você ainda está na terceira camada do Dragão Digital, volte lá. Na terceira camada, então, nós temos essa formação, que essa capilaridade que eu estou falando, ela é fundamental. Se você tem CETECs, né, se você tem Cefets, se você tem universidades estaduais, privadas e também as federais, nós temos uma rede que nunca existiu. É preciso juntar, o que nós precisamos, eu acho que o grande desafio, Eric, é juntar esses fatos para criar oportunidade. A diferença que teria, que vocês não me perguntaram e eu queria me perguntar, era a seguinte: qual a diferença que teria do Dragão Digital, que nós estamos aqui construindo o modelo, para o pessoal do Recife no Pôr Digital? Mas ainda está faltando a quarta e a quinta camada. Aí depois a gente pergunta. Você concorda pelo menos que é uma boa pergunta? Qual a diferença entre o Dragão Digital para o Pôr Digital? Então, olha só, o Pôr Digital, de certo modo, ele está centralizado no Recife, né? Quem conhece o Recife sabe que aquele bairro, aquela área de 100 hectares, é uma área fantástica, mas estava abandonada. A grande vantagem, né, do modelo do Dragão Digital é que ela não é para Fortaleza, é para o estado do Ceará. O cinturão é no estado do Ceará. A capilaridade que eu falei há pouco, né, do CETEC, Cefet, das universidades, é no estado do Ceará. Então, eu vejo aí, e tentando responder a tua pergunta, que nós temos uma oportunidade de fazer mudanças. A questão do ensino superior, que é aquela coisa cartorial, que todo pai queria que o filho se formasse, a gente começa a perceber que isso começa a ter menos importância que no passado. Professor, hoje o pai quer que o filho seja gerador de renda. E nesse sentido, a educação profissional passa a ter um papel importante. Eu queria só dizer o seguinte: concordo contigo que nós temos uma fragilidade muito forte na questão da prioridade no ensino fundamental. Isso sim é o grande problema que o Brasil enfrenta hoje. Professor, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos daqui a 3 minutos com mais um bloco do Coletivo. Estamos de volta com Coletiva, hoje entrevistando o professor Mauro Oliveira. Nós vamos ficar agora com a pergunta da jornalista Vânia Caldas. Professor, ao longo da entrevista o senhor está fazendo comparações de Pernambuco com o Ceará. Mas hoje como é que a gente tem uma demanda muito grande por profissionais, a gente está formando isso ainda, mas como o senhor posiciona de fato hoje o Estado do Ceará nesse cenário de TI no Brasil? Como é que a gente pode colocar? Em que patamar a gente está? Olha, eu que tenho acompanhado bem essa história da tecnologia da informação do Estado do Ceará, há 10 anos nós não tínhamos quase nada em Fortaleza, em termos de TI, a menos das empresas, os birôs de processamento. E enquanto os pernambucanos começaram o seu curso de doutores, que foi algo importante para o Pôr Digital há 15, 20 anos, só nos últimos 7, 8 anos é que a gente reagiu. O lado otimista da minha história é que a nossa taxa de crescimento é maior do que a dos pernambucanos. Eu posso garantir que nos últimos 5 anos eu fico impressionado com a quantidade de empresas em Fortaleza, pequenas e médias empresas na área de inovação tecnológica. E aí é bom que se tire o chapéu para algumas ações. A lei de informática tem sido algo fundamental. Então, é importante que os deputados cearenses, né, os senadores, continuem defendendo políticas diferenciadas. Porque o caso da lei de informática, ela reserva um percentual para o Nordeste, assim como os fundos setoriais reservam. E se tratando da lei de informática, é bom dizer que hoje as empresas do Sul, que são obrigadas a aplicar, a menos que queiram pagar, né, o imposto, elas aplicam mais no Ceará, Eric, do que aquilo que elas seriam obrigadas a fazer. Isso é uma sinalização positiva. E por quê? Porque em sendo obrigadas, conheceram o Ceará, conheceram a competência do Ceará, e hoje elas fazem isso porque elas têm vantagens competitivas. Então, eu queria aproveitar a tua pergunta, primeiro para dizer da importância das políticas diferenciadas, né, para o Norte e Nordeste, que é o caso dos fundos setoriais,
que é o caso de vários editais da FINEP, né, e do caso também da lei de informática. Mesmo assim, o senhor falou que a gente perde sempre para o PIB maior. Mas olha, é por isso que eu digo que as políticas diferenciadas são importantes, porque se você realmente não tivesse esses incentivos, com certeza as empresas que estão em São Paulo teriam muito mais vantagem competitiva. Eu tenho um caso que eu estive lá no Chile, em Santiago do Chile, e no final do encontro, quando eu convidei os empresários chilenos para visitarem o Ceará, para conversarem aí com a turma do Maurício, eles tinham tomado já o pisco, né? Estavam animados com a medida da solenidade lá do coquetel. E eles disseram o seguinte: olha, eu vou lá, mas se for para botar uma empresa, eu vou botar em São Paulo. Então, para a gente perceber que esses 48%, esse magnetismo do PIB de São Paulo, às vezes é prejudicial no processo de democratização. Por exemplo, as EPS, a gente sabe que esse problema todo que o Ceará enfrentou de ter umas EPE, tem muito a ver com a preocupação, né, dos empresários paulistas exatamente nesse processo de se acharem prejudicados. Então, eu aproveito a tua pergunta para reforçar a importância de políticas diferenciadas, realmente elas têm sido determinantes para o desenvolvimento do Estado do Ceará, e sou otimista em relação ao seguinte, volto a dizer, esse amadurecimento dos empresários de TI do Estado do Ceará, esse despertar, né, dos pesquisadores, tanto do Cefet, como da UFC, da Unifor, da UES, para essa pesquisa que atenda a uma demanda, isso tem feito do Ceará um diferencial. E eu fiquei surpreso. Tem 4 garotos aqui que tem uma empresa que tem 50 funcionários e está no mercado offshore, que eu falei há pouco. Eles têm 5 jovens que trabalham nos Estados Unidos. Então, é impressionante. Eu acho que está faltando mais aí, Érico, você que é o homem da comunicação. Como? A iFactory, né? Eu fiquei impressionado com esses garotos. Eu acho que a imprensa cearense podia fazer um trabalho mais... Essa questão da autoestima, né? O Ceará não conhece o Ceará, Érico. Se você chegar na UFC, me permita aqui, se chegar na UFC, Érico, a Universidade Federal do Ceará possui todo o processo de fabricação de um celular, desde o hardware até a parte de design, e nós cearenses não conhecemos isso. Então, eu acho que esse momento que se está falando do Dragão Digital, de uma retomada, de uma coisa nova para mexer no PIB, a imprensa tem um papel fundamental. A imprensa precisa mostrar aos cearenses o que o Ceará tem. Por exemplo, a história do helicóptero, né, que eu coloquei lá no meu blog. Eu acho que os cearenses não sabem que o helicóptero foi concebido no Estado do Ceará. Quem tiver dúvida, o telespectador, entra lá no velho Google e bota lá Antônio Justa, né, que tem uma rua com o seu nome, e bota lá helicóptero, vai perceber que esse Cabo da Peste cearense, um padre lá da Pacatuba, concebeu as ideias que acabou não acontecendo por falta de recursos, mas aí é outra história. Professor, eu queria mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa. Ele ainda não respondeu a 4ª e a 5ª, Cavalo. Ele vai já, mas eu queria mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa aqui, aproveitando a pertinência do tema, por ser muito atual, e também nosso currículo. Eu, porque sou pesquisadora do tema, e o senhor, porque foi ex-secretário das telecomunicações do ex-ministro das comunicações, Eunício Oliveira, também cearense. É sobre TV digital, né, que é um assunto emergente. A gente sabe que nesse modelo atual, que foi aprovado pelo governo Lula, a interatividade não veio contemplada, né, nesse pacote. Por conta de que o Ginga, que foi o middleware, uma espécie de software que veio agregada no pacote, que foi uma contribuição brasileira nesse modelo híbrido, né, com o japonês e o brasileiro, não veio acoplado, e esse modelo está contemplando mais a mobilidade, a portabilidade e a alta definição em detrimento da interatividade. Eu gostaria de saber, se o senhor estivesse lá ainda como secretário das telecomunicações, quer dizer, que escolha, que procedimento o senhor teria feito nesse sentido da aprovação desse modelo? Bom, você está me provocando para dizer uma coisa que fica